vocês e que mais essa semana, essa jornada que nós estamos estudando sobre o santuário, né? Muitos detalhes, muitas coisas que talvez nós não víamos, não entendíamos, né? E nós vamos avançar hoje, dando sequência naquilo que a gente já viu aqui, só fazendo um resumo, né? Então, nós vimos que dentro da arca de Deus, Deus guardou 3 coisas. E se Deus guardou essas 3 coisas dentro da arca, será que era importante para Deus essas coisas que ele colocou lá dentro? Porque para entrar no Santíssimo era uma vez por ano, né? E, e era só o sumo sacerdote no dia da purificação. E para entrar na arca? E Deus depois convida a gente a entrar na arca, né? Deus faz um convite para isso, né? E se o que estava dentro do Santíssimo era santo, e a arca era mais santa que o Santíssimo, né? E dentro do lugar santíssimo, dentro da arca, Deus colocou 3 coisas ali, né? E essas 3 coisas que Deus colocou, será que era importante para Deus essas coisas? Será que o povo, nós vimos que o movimento adventista restaurou a arca, mas a igreja adventista foi chamada para restaurar não somente a arca, né? Mas o que está dentro da arca. Será que aquilo que é importante para Deus deveria ser também importante para o seu povo, para os seus filhos, né? E nós vimos que dentro da arca, Deus guardou o maná, que representa a reforma de saúde, e o cuidado de Deus. Então, o cuidado de Deus com o seu povo, né? E também a reforma de saúde. Depois Deus colocou dentro da arca a vara de Arão, que representa o dom profético, a guia de Deus, sua liderança, né? E o sistema de educação do seu povo. Tem um texto que diz que nós falhamos, não foi em pregar a mensagem, foi em ensinar os nossos filhos, né, o caminho que deveriam seguir. E vocês vejam que quando Israel rodou pelo deserto, quem entrou foram os filhos, né? E agora Deus espera novamente, o Senhor diz que nós ali rodamos, estivemos próximos a entrar em Canaã e não entramos, né? Que rejeitamos a mensagem de Deus para nós, para o nosso tempo. E hoje o sistema de educação, né, como Deus gostaria de preparar os nossos filhos para serem melhores do que nós, né? E no entanto nós temos falhado na educação dos nossos filhos, né? E eles têm se afastado dos caminhos do Senhor, buscado coisas deste mundo, né? Títulos, conhecimento e para benefício próprio, para poder ganhar mais, para poder ter mais dinheiro, né? E depois nós vimos também que dentro da arca está lá a lei de Deus, representando o caráter de Deus e a nossa obediência a Ele. Então, Deus quer mexer no nosso caráter e também quer transformar o nosso ser, né? Então, o maná, Deus quer trabalhar o físico, a vara de Arão, a mente e o intelecto, e a lei de Deus, o espiritual e o nosso caráter. Então, nós vemos as 3 áreas que Deus quer nos ajudar, né, a transformar o nosso caráter. Por meio do nosso físico, nós temos boa saúde e uma mente clara. Quando vamos à palavra de Deus, o dom profético, né, e vamos sendo educados e ensinados por ela, né, então nós podemos transformar o nosso caráter e o espírito, que é a única coisa que nós vamos levar para o céu, né, o nosso caráter. E aí, nós vimos quantas tentações, né, Eva passou, quantas tentações Daniel passou, quantas tentações Jesus passou. E, se não me engano, a gente parou por aqui, né? Eu não tenho certeza, mas acho que foi aqui que a gente parou, no último encontro que nós tivemos. Então, nós vamos ver hoje as tentações de Eva, as tentações de Daniel, né? E nós vemos que a primeira tentação de Eva foi em relação ao apetite. Muitas pessoas acham que a Eva foi tentada só uma vez, só por uma tentação, que foi só o apetite. O apetite é a primeira das tentações. Nós vamos ver que essa sequência ela acontece sempre com os filhos de Deus na Bíblia. Então, a primeira tentação de Eva foi ceder ao apetite. Então, a primeira prova, né? Eva experimenta, come, né? E ela cedeu ali o apetite. A segunda tentação de Eva é: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, que foi a prova da presunção e interpretação, né?
E depois nós vimos que a terceira é adoração. Ou seja, Eva, como cedeu ao apetite, se tornou presunçosa, cedeu à tentação. E quando nós vamos na Bíblia, lá em Gênesis, nós vamos ver o seguinte, que Eva cedeu ao apetite, e quando ela cedeu ao apetite, ela interpretou o espírito de profecia que existia lá no Éden, né, antes da queda de Adão, porque o espírito de profecia era o próprio Jesus quem deu. E o que era o espírito de profecia antes do Éden? Deus falou do grande conflito. Era um livro, Grande Conflito. Deus falou assim, olha, houve uma guerra aqui no céu. Um anjo foi expulso daqui. Então, Eva, não se afaste do seu marido. Eva e Adão, não comam desse fruto. Então, existia um grande conflito, uma mensagem de saúde, né? Existia uma mensagem angélica, que os anjos vinham ensinar, né? E explicar para Adão e para Eva, para eles não cederem à tentação desse inimigo. Então, tudo estava ali. E nós vimos também que ali no Éden havia também o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, Satanás, que usou a besta, a serpente, né? E que levou Eva a se tornar o falso profeta dele e pregar para Adão uma mensagem de espiritismo, né? Pregando que poderia comer, que não morreria. Olha, não morri, a serpente não morreu, então não é verdade. Então a gente tem vida após a morte, né? Depois nós vimos, deixa eu ver o anterior aqui. Daniel e seus companheiros, quando foram para Babilônia, a primeira prova que eles passaram foi a prova do apetite. Então, Daniel vai ser tentado ali com seus companheiros a comer os manjares do rei. E aí Daniel opta por não fazer isso, então ele não cede à tentação do apetite. Veja que muitos jovens, milhares de jovens, a Bíblia diz que eram príncipes, né, de Israel, foram levados cativos para estudar no grande colégio, né, de Babilônia. Era um sistema educacional que Babilônia queria mexer. Então, primeiro ele ia mexer no apetite deles. Olha, vocês vão comer isso agora. E depois deram a eles um estudo, né? Ou seja, um sistema de educação diferente do que eles receberam lá em Israel. E quando Daniel chega, eles optam por não ceder ao apetite e vão estudar lá, mas para não ceder a esse conhecimento, eles, então, agora Daniel vai passar pela prova da presunção. Então, como eles não caem na tentação do apetite, eles vão passar pela prova da presunção. O rei chega para eles e diz assim, tu és quem, a pessoa que, Daniel, né? Você é quem esclarece e nos mostra os sonhos. E Daniel, a Sr. White diz que Daniel não foi presunçoso ao se colocar no lugar de Deus. Ele diz, eu não, mas há um Deus no céu que revela todas as coisas, né? E vai nos dizer o que o Senhor sonhou. Então, ele não se cai na tentação da presunção. Quando ele não cede ao apetite, não cede à presunção, o que vem, então, é uma imposição de adoração. Daniel, se você continuar orando a seu Deus, você vai ser jogado na cova dos leões. É uma prova de adoração. Assim também os companheiros de Daniel, se não se curvarem diante da estátua, vão ser lançados dentro da fornalha. E eles não cedem. Veja que eles primeiro passam pelo apetite, interpretam corretamente o espírito de profecia, ou seja, não são presunçosos, eles interpretam o que realmente está escrito. Eva interpretou de forma errada o espírito de profecia, porque ela disse que Deus falou para não tocar, e não está escrito na Bíblia que Deus falou para não tocar. Deus falou para não comer. E Eva, ela vai além da norma. Então, a Eva representando aqueles que vão além do que está escrito e acrescentam coisas que não estão escritas, né? Então, ela cede à presunção. E Daniel interpreta corretamente o espírito de profecia que é dado para o rei, e ele, então, vai ser agora aprovado na adoração. E agora, nós vemos aqui Jesus, né? Jesus, quando ele está ao deserto, lá no deserto, a primeira tentação de Jesus é o apetite. Depois de 40 dias que Jesus está ali, o inimigo vem tentá-lo em relação ao apetite. E ele diz, transforma essas pedras em pão, porque está escrito isso.
E aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, ele não cede ao apetite. Quando ele não cede ao apetite, vem um outro texto bíblico que Satanás vai usar, e ele diz assim, não está escrito que se você se lançar daqui, lança daqui abaixo, porque está escrito que Deus vai dar ordens para você, para socorrer você. E Jesus interpreta corretamente o texto, ele diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, né? Então ele não cai, ele interpreta corretamente o espírito de profecia da época dele, ele não cede à tentação do apetite, não se torna presunçoso de fazer uma oração presunçosa, não, então eu vou me lançar daqui abaixo e Deus, ele não se coloca numa forma de presunção de que Deus vai fazer alguma coisa, né, para socorrê-lo, só para provar que ele está certo. E aí Satanás, então, quando não vence Jesus no apetite nem na presunção, e agora Jesus passando por essa prova, interpretando corretamente o que está escrito, e ele agora vai ser tentado na adoração. Então Satanás leva Jesus e diz, a Sonete diz que Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo seriam entregues a ele, Satanás daria o cetro para Jesus governar sem ter que passar pelo sofrimento. Então vou te dar tudo se você me adorar. Veja que essa sequência, ela sempre segue essa ordem, né? Apetite, presunção e adoração. Apetite cede à tentação do apetite, se torna presunçoso, interpreta incorretamente o espírito de profecia, e aí cede na adoração. Mas quando a gente vai para o povo de Israel, o povo de Israel sai do Egito e eles vão para o deserto. Quando eles vão para o deserto, o que Deus dá para eles comerem? Qual é a prova? O maná. Então, quando Deus dá o maná para o povo, eles agora escolhem, né, comer, não comer da comida que Deus deu, que era em relação ao apetite. E agora, Deus não cede à tentação, quer dizer, o povo cede à tentação do apetite, e aí eles agora se tornam presunçosos. Então, eles rejeitam a mensagem de Deus com relação ao apetite, eles rejeitam essa mensagem que Deus está dando para eles, em relação à alimentação, o maná. Deus dá para eles o maná, que é o cuidado de Deus com o seu povo, e eles rejeitam isso. Quando eles rejeitam isso, eles agora vão rejeitar também o espírito de profecia, ou o dom profético. Por que eles rejeitam em seguida? Rejeitam Moisés e Arão. Eles dizem assim, nós já somos santos, já temos os nossos líderes, não precisamos de Moisés nem de Arão. E aí, Deus fala assim, então traga a vara. E aí que vai entrar a vara de Arão. E aí, quando a vara de Arão entra em ação, Deus agora vai provar com quem está o dom profético. E aí, o dom profético agora é apresentado, então, para o povo. E o povo rejeita, né? Rejeita o dom profético, porque se tornam presunçosos. Então, ele cede à tentação do apetite e cede à tentação da presunção, rejeitando o dom profético e rejeitando Moisés. Nós não precisamos de Moisés, nós já temos nossos líderes. E agora, como ele cede ao apetite e à presunção, Moisés sobe ao monte e o que eles fazem aqui embaixo? Um bezerro de ouro para eles adorarem. Eles vão agora adorarem um bezerro de ouro. Então ele cede ao apetite, cai na presunção e cai na adoração. Irmãos, nós estamos vivendo hoje no mesmo tempo. E a história vai se repetindo, assim como se repetiu com Eva, aconteceu com Adão, Daniel, aconteceu com Jesus, aconteceu com o povo de Israel, e agora acontece também conosco. Não é diferente. Nós somos o povo que tem uma mensagem de saúde sobre o maná. Nós temos uma mensagem do maná? Temos. Não é Levíticos 11 agora, é Conselho Suplementar e Saúde. Então, nós estamos agora com o povo na mensagem do apetite. Primeira prova. E aí, o que acontece? Aqueles que praticam a reforma de saúde, eles entendem corretamente o dom profético e o que o dom profético é para nós no nosso tempo. Então, agora, eles não se tornam, entre aspas, presunçosos e não vão cair na adoração. Mas olha o que acontece ao contrário.
Aqueles que hoje estão cedendo ao apetite, fazendo a sua vontade, vão se tornar presunçosos e vão ir além da norma ou aquém da norma, porque são os extremos, né? Ou vão ficar aquém da norma, rejeitando, ou vão ficar além da norma, acrescentando coisas que Deus não disse. E aí, como eles se tornam presunçosos, eles vão cair na tentação do bezerro de ouro. Que o bezerro de ouro dos nossos dias se chama domingo, decreto dominical. Ah, mas eu não vou ceder o decreto dominical, eu já sei que o sábado é o dia de guarda, eu não vou cair nessa tentação. Você não terá forças, porque para você fazer isso, você vai ter que ter o Espírito Santo. Não pense você que é o seu conhecimento que vai te dar forças para passar pelo decreto, o período de prova. O que vai te dar poder para vencer e passar pelo período de prova é o Espírito Santo. Não tendo o Espírito Santo, não tendo buscado o Espírito Santo hoje, em nossos dias, você não terá condições, independente do nível de conhecimento que você tenha da palavra de Deus e do Espírito de profecia. Independente do nível de conhecimento que você tenha do está escrito. Porque sem ele, você não tem poder para fazer nada. E você vai ser enganado. Veja que João, quando estava lá no Apocalipse escrevendo, ele viu um anjo. Imagina, João viveu com Jesus, conviveu com Jesus, ouviu da boca de Deus mensagens, e agora João recebe um anjo, e quando ele recebe um anjo, ele cai de joelhos para adorar o anjo. E o anjo falou assim, não, não me adora, João. Adore a Deus. Eu sou como você. Sou uma criatura. E João agora se levanta, né? Porque era tão gloriosa a presença do anjo que ele caiu. Aí 2 capítulos depois, João faz a mesma coisa, 2 vezes. Veja que a glória dos anjos é tão grande já para nós que a gente, às vezes, cai de joelhos para adorar. Agora, a Ellen White diz que o último engano de Satanás será exatamente isso. Ele vai tentar falsificar a vida de Cristo para o povo de Deus, para fazer com que eles caiam na tentação de adoração. Agora, se João quase caiu na tentação de adorar uma criatura, se eu não tiver o Espírito Santo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou vencer essa tentação? Então, hoje também, nós temos a mesma situação. Nós temos uma mensagem de saúde, nós temos o dom profético que está sendo rejeitado, e nós se tornaremos presunçosos e cairemos na adoração. Isso é uma sequência que nós vemos que está em todas as provas do povo de Israel. Nós vemos isso que aconteceu também no nosso povo. Veja que aqueles que rejeitaram a mensagem de saúde estão seguindo exatamente o caminho da presunção e da rejeição à mensagem. Não consegue, eu costumo dizer que as pessoas que não praticam a reforma de saúde, irmãos, não é ponto de salvação. Porque muita gente não vai fazer reforma de saúde e vai ser salvo. Mas reforma de saúde, para nós, ele é ponto de perdição, porque ela pode nos levar a um entendimento equivocado do que está escrito. Ficar aquém da norma ou ficar além da norma. Nós não conseguiremos interpretar corretamente o Espírito de profecia. E isso pode nos levar a um grande engano. Nos tornar presunçosos e aí ceder na adoração. Então, nós vimos que o maná que está ali representa, então, a tentação do apetite. A presunção, a vara de Arão, porque foi o que aconteceu com o povo de Israel quando rejeitou o dom profético de Moisés. Assim também, hoje, muitos estão rejeitando o dom profético e o Espírito de profecia dos nossos tempos e vão se tornar presunçosos. E depois, a adoração, que é como nós obedecemos a lei de Deus e fazemos a tua vontade. Então, a reforma de saúde, se a gente entender que a reforma de saúde é um ato de adoração ao Criador, vai ficar bem mais simples a gente entender isso. Reforma de saúde não eu tenho que fazer para ser salvo, eu tenho que morar no campo para ser salvo, eu tenho que educar meus filhos para ser salvo. Não é isso. E são ferramentas que Deus nos deu para a gente usar essas ferramentas para aperfeiçoar o nosso caráter, para a gente poder obedecer perfeitamente a lei de Deus. Porque, irmãos, as pessoas pensam que Deus vai levar rebeldes para o céu. Deus não vai levar rebeldes para o céu. Porque se ele levar rebeldes para o céu, ele tem que levar Lúcifer e seus anjos de volta para o céu. Aqueles que se rebelam contra a sua lei, contra a sua vontade,
estão em contramão da mensagem que nós temos a pregar. E a mensagem é de obediência a Deus. Então, qual é o resumo da nossa mensagem? Assim como Noé construiu uma arca para que o povo de Israel, vamos dizer, não, para o povo antediluviano entrasse e fosse salvo, alguns vão dizer, mas se todo mundo se arrependesse, se todo mundo se arrependesse, Deus não ia derramar o dilúvio. A arca ia ficar como um símbolo, né? Era como se fosse um santuário para a salvação do homem. Então, ali na arca, Deus apresenta um plano de salvação para a humanidade. E a humanidade rejeita essa mensagem. E rejeita entrar onde? Entrar na arca. Mas hoje nós temos uma arca para entrar. Veja que em Salmo 91 diz assim: aquele que habita no lugar do secreto do Altíssimo. Qual é o lugar do secreto do Altíssimo? No Santíssimo, né? Na arca. Permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Então, o nosso refúgio está em entrar na arca. Mas a arca que Deus está convidando a gente a entrar hoje não é a arca de Noé. É a arca da aliança. Deus está convidando você para entrar nessa arca. Olha só, Uzá só tocou na arca e foi fulminado. Agora Deus está falando para você, entra na arca. Mas, Senhor, o que tem na arca? Na arca tem o meu pão, a minha palavra, tem a minha guia e tem a minha lei e o meu caráter. Deus está convidando você para a gente restaurar o que está lá dentro da arca. Nós, como adventistas, devíamos olhar para essa mensagem e falar, Senhor, é isso que o Senhor espera de nós. Que a gente entre na arca e restaure o que está ali dentro e sirva isso para o povo. Porque o povo não tinha visão disso. O único que tinha visão da arca era o sumo sacerdote. Agora Deus está falando para você não somente entrar no Santíssimo, para você entrar na arca e tomar o que tem ali dentro e entregar para o povo. Entregar não no sentido que você vai pegar e levar, mas no sentido que você vai viver o que está ali dentro e apresentar isso para o povo. Você vai viver a alimentação que Deus tem por você e viver sob o cuidado de Deus. Você vai viver obedecendo à vontade de Deus, entendendo o dom profético e educando nossos filhos nesse mesmo sistema. E você então vai representar o caráter de Deus. Deus está convidando a gente para entrar nessa arca. Então Deus, em Salmo 77, verso 3, diz assim, o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. E quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Então o caminho para a nossa salvação está onde? No santuário. Não é fora dele. Então, por que nós não estudamos, não procuramos entender o santuário? Porque é ali que Deus está caminhando. Se é ali que Deus caminhou, eu quero seguir a Cristo, eu tenho que seguir por onde? Pelo santuário. O povo milerita, eles entraram além do véu, né? Eles entraram além do véu e avançaram com Deus. E quando a gente olha para isso, Deus então elaborou um plano perfeito para a nossa salvação. E esse plano perfeito para a nossa salvação passa pelo santuário. Como eu disse para vocês lá no começo, o santuário, ele é o flanelógrafo de Deus para apresentar ao homem como Deus vai salvar o homem que caiu no pecado. E aí nós vemos então como Deus vai apresentar ao homem esse plano de salvação. E se o povo de Israel tivesse compreendido qual era a vontade de Deus, eles teriam entendido que Deus deu um mapa para eles. E esse mapa mostrava todo o caminho que o povo de Israel ia percorrer. Então vamos dar uma olhada nesse mapa. Então nós temos aí o santuário, né? Nós vemos ali no pátio, então, o altar de sacrifício, a pia. No lugar santo, nós vemos então a mesa dos pães, nós vemos o altar de incenso, o candelabro e depois a arca da aliança. Veja que essa é a sequência e o caminho que o povo de Israel fez ao sair do Egito até chegar ao Sinai. Então vamos lá. O povo de Israel, ele é liberto aonde? Na Páscoa, na 10ª praga, que apresenta ali a 10ª praga, é a morte do primogênito. E na morte do primogênito, então o povo de Israel recebe libertação. Veja que esse primogênito concedeu ao povo de Israel libertação do cativeiro. Assim também como Cristo, o primogênito de toda a criação, ele primogênito do povo de Deus, ele é morto, e quando ele é morto, ele nos liberta do pecado.
Então, o povo de Israel, com a morte do primogênito, que representa a morte do cordeiro, que é ali o altar de sacrifício, é onde é morto o primogênito, é onde é morto o cordeiro. Então, é representando o altar de sacrifício. E quando eles saem dali, Deus vai levar esse povo para onde? Para o mar. E o que o mar diz? O mar é Mar Vermelho. Que coisa interessante. O Mar Vermelho é o nome do mar. E o que Deus vai fazer ali? Deus vai batizar todos. Hebreus, Paulo diz que Deus batizou todos pelo mar, pela mesma água, né? Então agora, representando a pia, Deus leva então o povo para o Mar Vermelho, ali representando a pia do santuário. Então Deus está guiando o seu povo. E agora, o que Deus vai fazer quando eles estão no deserto? Deus vai enviar para eles o maná, o pão, para eles comerem, representando a mesa dos pães. Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, a sua palavra, né? E aí, depois, o que Deus faz? Deus guia o seu povo com uma nuvem durante o dia, representando o altar de incenso, que era uma nuvem de fumaça que ficava dentro do santuário. Então, o altar de incenso é essa nuvem que guia o povo pelo deserto, representando as orações do povo de Deus. E aí, à noite, Deus guiava o povo com uma coluna aqui, de fogo, representando, então, o candelabro. Deus guiava seu povo por meio de uma tocha, um fogo, né, à noite, que aquecia o povo, que então representando o candelabro. E onde Deus leva esse povo? Deus leva o povo para o Sinai, onde ele vai apresentar o quê? Os 10 mandamentos, que é a sua lei, estão dentro da Arca da Aliança. Então veja que esse era o caminho que Deus fez para levar o povo para o deserto até chegar lá no Sinai, que era o mapa do santuário. E depois, dentro do santuário, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele representa, então, o seu sacrifício, que é o altar de sacrifício. Jesus, ele é a água da vida, representando ali a pia. Ele é o pão da vida. Veja que tudo que Jesus é comparado na Bíblia está relacionado com o santuário. Ele é também a luz do mundo, o candelabro, o nosso testemunho. E ele é também o nosso intercessor, aquele que intercede por nós, que está ali, que era onde o sacerdote fazia intercessão pelo povo, no altar de incenso. E ele também é a lei de Deus personificada, que está lá no Santíssimo. Então, os ferimentos no corpo de Cristo também seguiram os móveis do santuário. Cristo foi ferido nos seus pés e ele foi ferido do seu lado. E quando ele foi ferido do seu lado, o que foi que saiu? Saiu sangue e água, os dois elementos líquidos que tinha no pátio. Sangue, que era derramamento de sangue ali, e água, que era o batismo, representando ali Jesus sendo ferido, né, na parte do pátio do santuário. Jesus, a Bíblia diz que ele foi ferido na mão esquerda, na sua mão direita, e morreu com o coração partido, representando ali o altar de incenso. E ele também foi ferido com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Então, os ferimentos no corpo de Cristo também seguiram os móveis do santuário. A vida de Jesus. Jesus nasceu entre animais, numa manjedoura. E onde é que estavam os animais? Ficavam os animais no santuário. O único lugar onde os animais apareciam eram ali exatamente no altar de sacrifício. Então, representando o nascimento de Cristo, o altar de sacrifício, né? O nascimento de Cristo entre animais, nasceu entre bestas, né? Todo aquele que não entrega o seu eu, não sacrifica o seu eu, é como se fossem animais, são bestas, né? E depois Cristo ele vai ser batizado. Então Cristo nasce entre animais, representando o altar do sacrifício, e depois ele é batizado. Mesmo sem ter nenhum pecado, Cristo é batizado para nos dar o exemplo. E quando ele é batizado, então ele é levado para onde? Para o deserto. Depois do batismo de Cristo, ele é levado para o deserto pelo Espírito. Então o Espírito Santo leva Jesus para o deserto e lá ele fica 40 dias. O povo de Israel sai do Egito e fica 40 anos. Moisés sai do Egito e fica também 40 anos. E agora, Jesus fica 40 dias no deserto. E lá no deserto, a primeira tentação tem que ter relação direta com o santuário. Então, levado ao deserto, a primeira tentação é a mesa dos pães. Jesus é tentado a transformar pedra
em pão. Depois, a segunda tentação, um móvel que representa a oração presunçosa, que representa o altar de incenso, as nossas orações. E depois é apresentada a luz do mundo, e Jesus dá um bom testemunho e não cede a essa tentação. E quando ele passa pelas essas 3 provas, então ele pode reivindicar a lei de Deus, a lei de misericórdia, a lei de Deus. Então a vida de Jesus também passa pelo santuário. E aí nós vemos a descida de Jesus, quando ele vem do céu para a terra. Jesus então está em seu trono, né? E quando ele está em seu trono, ele então se desce para viver pela palavra de Deus, e ele vive pela palavra de Deus, João 4:34. Os textos estão todos aí para vocês acompanharem depois. Depois nós vemos que ele vive uma vida de oração, Lucas 6, verso 12, e ele deixa a sua luz brilhar, o seu testemunho, o candelabro, e depois ele é batizado, e depois ele é sacrificado. Então, a descida de Cristo para a terra. Agora, o seu retorno para o céu, quando ele volta para o céu. Então, ele volta pelo mesmo caminho. O teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Então, ele vem pelo santuário e volta pelo santuário. Então, ele veio à terra e ele é sacrificado. E quando ele é sacrificado, então, ele é ressuscitado, representando o batismo. Quando a gente levanta do mundo dos mortos, né, no sentido espiritual, a gente morre o velho homem e levanta como novo homem. Jesus, então, ressuscitado. E depois de ressuscitado, ele ascendeu para dar o pão do céu para nós, que é a sua palavra. E ele ascendeu para ser a luz do mundo para nós. E ele ascendeu para interceder por nós. E depois ele inicia um julgamento em Apocalipse 11, verso 18, que lá está representando a arca, né? 11, 18, verso 19. Então nós vemos que o santuário está em todos os passos de Jesus e também para nós. E agora nós vamos ver o Novo Testamento. Quando você pega o índice, pega a sua Bíblia e abre no índice do Novo Testamento. Abre lá a sua Bíblia no índice do Novo Testamento. Então nós vamos ver ali o que temos ali. Vamos ver se o Novo Testamento está embasado ali no santuário. Então nós vemos ali que os 4 primeiros livros é Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que fala Mateus, Marcos, Lucas e João? Mateus, Marcos, Lucas e João fala sobre o sacrifício de Jesus, sobre a sua morte expiatória como Cordeiro de Deus. Então é o evangelho anunciado. Depois de Lucas e João, o que vem? Vem o livro de Atos. E no livro de Atos nós vamos encontrar o quê? O batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado. Olha a sequência. Então, primeiro o sacrifício, altar de sacrifício. Depois nós vemos o batismo do Espírito Santo, a pia, representando a pia. Depois de Romanos a Judas, nós vemos que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus e buscar a palavra de Deus, ser o nosso alimento diário. Depois nós devemos, de Romanos a Judas, viver uma vida de intercessão e oração. E essa vida de intercessão e oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, nós vamos buscar agora poder em Deus, no altar de incenso, e depois nós vamos, de Romanos de Ajuda, poder dar um bom testemunho. E depois que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vivemos uma vida de oração e damos um bom testemunho, então nós chegamos ao livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse o que nós encontramos? Nós encontramos a sala do trono de Deus, onde inicia um julgamento e é o trono de Deus que é apresentado ali, que representa ali o lugar santíssimo. Então veja que o Novo Testamento foi escrito dentro dos passos do santuário, a ordem com que ele está ali. E agora, o nosso caminho para a salvação, qual é? Qual é o nosso caminho? É o mesmo caminho do santuário. Então, primeiro nós aceitamos a Cristo e seu sacrifício, Romanos 10, verso 9. Depois nós somos batizados, João 3, 3 a 5. Depois de nós sermos batizados, Deus nos convida a nos alimentar da sua palavra, Mateus 4, verso 4. E depois Deus nos convida a interceder e orar uns pelos outros, Lucas 18, verso 1. E depois Deus nos deixa a nossa luz brilhar, o nosso testemunho, o candelabro, Mateus 5, verso 16. E depois de nós fazermos isso, então nós podemos guardar os mandamentos de Deus. As pessoas estão querendo avançar, estão querendo guardar os mandamentos de Deus sem passar por esses passos, sem o sacrifício do eu,
sem ser batizado pelo Espírito Santo, sem se alimentar da palavra de Deus, sem viver uma vida de oração, sem deixar o nosso testemunho, nós não poderemos obedecer à lei de Deus. Esses são os passos, nós não podemos pular os passos. Essa é a sequência que Deus deu para nós, para a gente seguir até o lugar santíssimo e receber a sua lei e o seu caráter. Então, o convite de Deus para nós hoje é nos alimentar da palavra de Deus, viver uma vida de oração e poder deixar o nosso testemunho brilhar, o nosso candelabro. E é isso que é apresentado lá para a gente no livro de Apocalipse. E quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós chegamos agora no começo do nosso estudo, Daniel 8,14. Eu comecei esse estudo com vocês nesse texto. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, que santuário Deus precisa purificar? Quantos santuários nós temos desde Moisés até a vinda de Jesus? Quantos santuários nós temos nesse plano de salvação que é apresentado a nós? Quem são os símbolos, quem são as pessoas ali apresentadas dentro desse plano da salvação, dentro do santuário? Se você quiser saber, amanhã, às 5 da manhã, a gente dá sequência nesse estudo. E eu espero que Deus tenha abençoado você, para você poder ter entendido aquilo que nós estudamos até aqui. E amanhã nós vamos dar sequência nesse estudo. Quem são os 6 santuários? Quantos são os 6 santuários? Quem são eles? E onde eles estão na Bíblia? Bom? Que Deus abençoe você. Quero fazer uma oração para a gente encerrar essa parte e depois nós cantamos o hino. Oremos. Bondoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, pedimos a Tua bênção, Senhor, para o estudo que nós fizemos até aqui. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Por favor, meu Deus, agora pedimos que o Senhor esteja com cada um, para que cada um possa entender e ter entendido e compreendido a mensagem que o Senhor trouxe a nós nessa manhã. Dá-nos a Tua paz, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amanhã, então, né, gente, vai estar imperdível. Nós não podemos deixar de entrarmos, né, na sala, porque amanhã, então, vamos ver os 6 santuários, né? E o que nós precisamos, então, de fazermos, né, para podermos ter essa conexão diretamente com o nosso Deus. Quanto aprendizado, né? Eu sempre digo aqui para os irmãos que nós temos que pegar um caderno e escrever e desenhar tudo isso, porque é muita informação. Eu consigo aprender quando eu desenho, quando eu escrevo, né? Então, fica aí a dica para vocês compreenderem esse assunto, né? E assim que a IAPO subir esse vídeo no YouTube, né? A nossa recomendação é que vocês novamente escutem, né? Porque são muitos textos que não é possível ler aqui, né? Porque o tempo não dá, né, Odair? Se Então, a o gente for ler, Odair vai ficar bem somente longo. colocou os textos exatamente para a gente poder pesquisar na Bíblia cada coisa que ele disse aqui, né? Nós vamos, então, pegar na Bíblia, vamos ler, para a gente, então, confirmar ali esse passo a passo de Cristo no santuário. Nós vamos, então, agora, né? Termos aqui, a Rutinha não está na sala, né? Então, nós não vamos ter aqui, ter o nosso louvor. Mas vamos, então, aqui, temos mais uma oração. Alguém gostaria também de agradecer por este momento? Vamos ver aqui uma mãozinha. Dani, você consegue olhar para a gente, amiga? Irmã Terezinha, seja bem-vinda. Então, irmã, agradeço a Cristo, né, por este momento, para a gente, então, dar continuidade às considerações. Amém. Vamos orar, então. Vamos ajoelhar. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Nós louvamos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem um cuidado extremo por cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Senhor, meu Deus, queremos agradecer ao Senhor por esses momentos preciosos que estamos aprendendo uma mensagem tão importante, Pai, da qual eu não tinha conhecimento, não tinha luz. É a verdade sobre o santuário. Muito obrigada, Pai. Nos ajuda cada um de nós a compartilharmos essa mensagem, para que outras pessoas que não estão nessa sala hoje possam ouvir essa mensagem e possam entender e compreender. Nós te agradecemos imensamente por esse momento que passamos na tua presença. Quero colocar nas tuas mãos, apresentar diante do Senhor cada um dos teus filhos que estão nessa sala nesta manhã, que aqui entraram. Pai, derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, nos batiza com o teu Santo Espírito, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para nós compreendermos essas mensagens tão importantes, essas verdades tão importantes, e nos ajuda, Senhor Deus, passo a passo, passar pelo santuário e poder assim, nos preparar, nos santifica, Pai, nos purifica, nos prepara para o teu reino. Quero apresentar diante do Senhor a vida do Odair, o ministério dele, Pai, toma em tuas mãos, derrama sobre ele e sobre todos nós o teu Espírito Santo. Dai-nos hoje, ó Deus, um dia feliz na tua presença, um dia de comunhão com o Senhor, um dia de vitória sobre o nosso eu, sobre o nosso apetite, sobre o pecado. Nos liberta, Pai, nos santifica, nos purifica. Nós te pedimos, te agradecemos por essa mensagem, agradecemos por essa oportunidade de estar nessa sala nesta manhã. Te agradecemos pela vida, Pai, do Odair. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença em nosso meio nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como o Odair disse, né, que o santuário é o flanelógrafo de Deus, eu estou, assim, maravilhada como o flanelógrafo de Deus é incrível. A gente, em cada detalhe aqui do santuário, né, nós vimos aqui o Novo Testamento, né, nós vimos a ascensão de Jesus, a descida de Jesus, a vida de Jesus, os ferimentos de Jesus, né? Jesus ali dentro do santuário, a libertação de Israel e o mapa, né? Então, assim, eu estou aqui encantada, principalmente porque também o nosso caminho está dentro do santuário, né? Nós temos que nos movimentar ali dentro do santuário para a gente entender que o caminho da salvação está dentro do santuário. A Iapo sempre fala sobre esse assunto, né, Iapo? E todas as vezes que eu estudo o santuário, eu lembro da Iapo, né? Porque a Iapo sempre aqui na sala fala muito, né? Que o nosso caminho está dentro do santuário. E hoje nós vimos isso de forma detalhada e brilhante, né? Como Cristo está em todos os detalhes do santuário. Nós estamos vendo aqui o santuário de uma forma que nós nunca havíamos visto antes, né? Eu sei que para muitos aqui é novo tudo isso que nós ouvimos, e é por isso que nós temos que nos aprofundar, mergulharmos no profundo para a gente compreender todas essas verdades, né, que foi nos mostrada agora. Deus nos deu luz, Deus agora nos levou no profundo, né? E nós somos gratos a Deus por isso. Nós agora vamos, então, ter os nossos momentos de consideração, aquele que gostaria de fazer uma pergunta, né, ou trazer um texto, né, que seja bem-vindo aqui para este momento. Iapo, você gostaria de falar alguma coisa? Você que está sempre aí atenta aos santuários. Bom dia, querida. Bom dia, meus irmãos. Eu estou muito atenta e estou também extasiada, feliz com que nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Eu aprendi mais e mais hoje também. Esse caminho, né?
eu já tinha isso na minha mente, como você falou, desde que eu comecei a estudar o santuário, né, que a Cés trouxe essa mensagem para nós, eu entendi que esse era o caminho e comecei a pensar e falei, Senhor, eu quero trilhar o caminho do santuário. Mas hoje eu aprendi mais. Hoje eu percebi que tem uma sequência às coisas. E a gente precisa... É engraçado porque o Odair falou uma coisa que me chocou muito. As pessoas falam assim, não, eu sei que o sábado é o dia, não vou cair nessa. A hora que chegar esse dia, eu vou falar, não quero. Mas eu falava assim, não é assim. Só que eu não sabia explicar por que não era assim, porque a gente precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai estar com aqueles que limparam o templo, que limparam o santuário terrestre, que é o nosso corpo. Nós só vamos poder receber o Espírito Santo de Deus se nós andarmos por este caminho e usarmos as ferramentas que o Odair nos falou aí, não é? Para a gente não cair na presunção, para a gente não cair na falsa adoração, que a Belinha também fez conosco aqui uma jornada sobre a santificação e falou sobre a verdadeira adoração e a falsa adoração. E o que Satanás está tentando fazer com a gente é o quê? Intoxicar a nossa mente para a gente prestar um falso culto de adoração a Deus, achando que nós estamos adorando a Deus verdadeiro, quando nós não estamos. Muitas vezes estamos adorando a nós mesmos e ao inimigo. Então, louvado seja Deus. Eu estou mesmo maravilhada e impressionada como Deus vai acrescentando mais luz, né, a cada dia. A gente vai estudando mais. Eu estudei o santuário e falei assim, não, agora eu já sei essa mensagem, eu vou praticar essa mensagem. E eu estava pensando, Senhor, por que eu não consigo? Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente está no grande conflito. O inimigo não vai deixar a gente trilhar esse caminho facilmente, mas nós precisamos começar do começo. A gente tem que limpar o templo, porque se a gente fizer a faxina, Deus já nos deu o poder. A questão é a gente conseguir usar o nosso poder de escolha para fazermos o que é certo. Obrigada, Daí. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado por essa mensagem. Deus seja louvado porque o Senhor aceitou ser a voz do Espírito Santo aqui nessa manhã. E amanhã, às 5 horas da manhã do Brasil e às 9 horas da manhã de Portugal e da Inglaterra, eu estarei aqui em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui assim pensando, né, as situações que nós temos vivido, né, no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja. Nós temos ouvido muitas vezes dos nossos líderes que ainda não é hora, né, de sairmos para o campo, que na hora que vier o decreto aí que a gente vai pensar nisso. Nós temos ouvido da nossa liderança coisas assim que, quando a gente vai estudar, a gente fica triste, né? Por isso que nós temos que suspirar e gemer pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos. E sábado, a Urânia até orou ontem, né? Triste pelo que a gente viu em uma de nossas igrejas, a gente estando ali presente, o irmão que estava pregando, né? Parecia mais um coach do que um mensageiro. E ali ele arrancava aplausos, risos, e se o objetivo era ter um coach, o objetivo foi alcançado. Se era para alcançar risos, também foi alcançado. Mas ali ele falando sobre, contando, né, que ele tinha sido convidado para almoçar na casa de alguém, e esse alguém ali ofereceu, né, a irmã tinha feito um frango, e uma outra pessoa que foi almoçar, né, falou assim, mas vocês ainda comem cadáver? E ele fazendo chacota ali, né, na igreja, onde tinha acho que cerca de 1.000 pessoas ali dentro da igreja. Ele falou, claro que eu como cadáver, porque eu não como nada vivo. E era um evento para esposas de ancião, né, diretoras de Ministério da Mulher, e o povo aplaudindo
aplaudindo aquilo ali, um líder, né, por detrás ali, incitando a não ter a reforma da saúde mesmo, né? E a gente vê aqui nesse estudo que essa mensagem da saúde, a mensagem da educação verdadeira, elas são mensagens para nós, né? Porque o Odair disse aqui que aqueles que vão estar lá depois, né, a grande multidão, eles não vão estar fazendo essa reforma. Essa mensagem é para que nós possamos compreender e buscar a justificação, a santificação e a glorificação, né? Então, se nós não utilizarmos essas ferramentas que o Senhor nos deu, com certeza, né, Odair, nós não vamos suportar nada disso e não vamos ter o nosso santuário limpo para sermos selados. Não vamos ser selados. Oi? Não existe como eu estar lá simplesmente por conhecer, né? O povo judeu conhecia todas as profecias da vinda de Cristo, mas como não tinha o Espírito Santo, eles rejeitaram a Cristo. Assim também no nosso tempo, hoje muitos estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando a sua mensagem, né? E acham que vão ter condições, né? Só pelo conhecimento, né? A Bíblia diz assim: darão ouvidos aos doutores, os PhDs, né? Mas não vão ouvir a sã palavra. Então, eles têm comichão no ouvido para dizer: não, o que o doutor fala? O que tal pessoa fala? Mas não vão assim, mas não perguntam o que é o assim, diz o Senhor. Então, preferem ouvir esses homens, né? E vão perder o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não adianta ter conhecimento. O conhecimento sem o Espírito Santo é especulação. E não dá poder, ele só dá, entre aspas, títulos, né? Que é isso que o mundo ensina hoje. Se você tiver muito conhecimento, você terá título. Se você tiver título, você tem status. Se você tiver status, você tem um bom emprego. Se você tiver um bom emprego, você tem um bom salário. E você consegue se manter, né? E manter o seu status, né? E é isso que nós vemos no nosso sistema educacional, né? Competição o tempo todo, né? Esse é o aluno nota 10, esse é o aluno ouro, esse é o aluno prata, esse é o aluno diamante, né? Ou seja, a competição foi instaurada no nosso meio e isso não vem de Deus, né? Esse tipo de competição no nosso sistema educacional, a preparar os jovens para o mundo e não prepará-los para o céu, né? Então, hoje, um sistema educacional que prepara as pessoas para o mundo, para ganhar dinheiro. Não se prepara jovens, assim, olha, nossa escola está formando jovens que vão pregar as 3 mensagens angélicas. Eles nem sabem que é 3 mensagens angélicas. Se perguntar para eles, eles não sabem. Nós tivemos vários encontros com jovens, e esses jovens não sabiam nem qual era o 4º mandamento. Então, isso é muito triste, né? Então, se a gente não entender isso, o que Deus quer fazer conosco, com o nosso povo, realmente é loucura para o homem, mas as coisas de Deus é loucura para o homem. É isso que... mas como? Como é que vai ser isso, né? Deus é quem vai dar o poder, vai dar a sabedoria, ele é a fonte da sabedoria. Não é a falsa ciência que nós estamos apresentando aos nossos filhos. Depois ele cresce, fica jovem, adolescente, sabe o que eu fiz de errado? Eu dei tudo para ele, eu levei ele para a escola, eu levei para a educação. Eu não sou contra a educação, mas a educação que tenha os princípios de Deus, né? Que o homem não seja o centro dela, mas sim Deus seja o centro, né? Que o criacionismo, o sábado, faça parte da criação, da educação dos nossos filhos, né? Acho que tem uma mãozinha levantada aí, acho que é a tal de Ana Maria. Bom dia, meus amados. A graça de Deus. Bom dia, irmã Ana Maria. Seja bem-vinda. Obrigada, irmã Heloísa. Olha como é lindo. A gente lê em Coríntios, Paulo falando: não sabeis, por acaso, que o vosso corpo é santuário de Deus? E aí, através dessa mensagem que o irmão trouxe para nós, eu comecei meditando, meu Deus, como é importante a gente saber desse espaço para aperfeiçoar, através do Espírito Santo, o nosso conhecimento do que é o nosso corpo. Outro dia eu falei 2 vezes aqui na sala
que o nosso corpo tem 2 tábuas. A mente, dividida em 2, e os nossos pulmões, divididos em 2. São 2 tábuas que tem dentro do nosso corpo, que Deus criou e deixou lá. Só que nem todo mundo tem esse conhecimento, e, principalmente, o nosso corpo é santuário inteiro de Deus. E aqui, eu fiquei assim, muitas pessoas pregam isso, muitas pessoas falam do santuário, tem uma multidão de pessoas da igreja se preparando, buscando incessantemente pelo batismo do Espírito Santo, mas eles não estão sendo preparados para abominar o que entra através da alimentação, que causa um dano à mente, para que ela esteja preparada para receber essa plenitude do Espírito. E eu fico assim, são liderança, como a irmã Heloísa falou aí, que está motivando a igreja a buscar. Busque mais, proclame o evangelho, mas sobre a lei de saúde eles não falam. Eles não falam. E na sala da consagração, o Senhor está fazendo um trabalho completo. Ele vem ensinando a gente a tirar do nosso prato aquilo que não agrada a Deus. Ele vem nos preparando a mente da gente para receber o conhecimento da palavra de uma maneira clara para executar no nosso dia a dia. Mas hoje, irmã Daí, essa mensagem, já ouvi muito falar do santuário, eu fico encantada com o santuário. Inclusive, quando eu estou fazendo o pôr do sol, eu sempre digo aos irmãos o seguinte: se você não compreender qual é o trabalho de Jesus no santuário, você não compreende nada da Bíblia. Pelo seguinte, se você não edificar, não levantar o santuário de Deus dentro do seu lar, tudo que você está fazendo é em vão, é só conhecimento, como o Senhor falou. É só conhecimento, mas na prática está todo mundo fora do padrão de Deus. E aí eu digo, você precisa compreender o que Cristo está fazendo no santuário. Eu sempre falo, se a gente não levantar o santuário, não continuar com o santuário de pé, dentro do nosso lar, a gente não vai entender esses mistérios, irmão. Porque grandes coisas que o Senhor falou aqui, coisas importantes, o que eu pude salvar, eu salvei. A primeira parte eu não consegui, não. Mas é como a irmã Heloísa falou, pega uma palmilha e faça, vai escrevendo dos lados. E eu vou procurar onde está a minha Bíblia, aqui que tem um santuário, para eu mandar ampliar ele, para escrever tudo isso. Para na hora que o Senhor me colocar no altar, saber como falar, tudo especificadamente dentro do santuário, que é lindo, é maravilhoso. Deus se preocupa com a nossa salvação de uma maneira extraordinária. E eu, assim como as irmãs Iapo, a Heloísa e as outras irmãs ficaram assim, boquiaberta, imagine como o céu não está feliz de ver que tem um pequeno povo se preparando para esse grande encontro. E assim, irmão, como a irmã Heloísa terminou de falar aí também, a nossa liderança, as pessoas não querem mais ouvir os simples que ouvem a voz de Deus. Não querem. Querem ouvir pessoas que recebem aplauso, que está engravatado, que tem um diploma na mão, quando nós sabemos que a obra vai ser terminada pelos leigos, que não tem quase leitura nenhuma, mas que o Espírito Santo vai usar porque está buscando esse conhecimento, essa sabedoria dele. Essa semana aconteceu um fato comigo que eu fiquei assim muito triste. A nossa liderança colocou lá no planejamento para fazer uma vigília. Só que no dia desse planejamento eu não estava, eu estava viajando para a obra. Não estava, então fizeram todo o planejamento, mas não repassaram para mim. E aí o Espírito Santo me incomodou para fazer uma vigília com quem quisesse estar na igreja, porque tinha muitos irmãos atrás de mim. Irmã, vamos fazer uma vigília, eu sei que a senhora tem condição de fazer com a gente, estamos sedentos. Eu disse, calma, vamos fazer, mas eu vou lançar para a igreja, que eu não posso tomar posição sozinha, que tem uma comissão inteira para me apoiar, ou não. E aí lancei. Ninguém falava de vigília, eu não sabia que estava no calendário da igreja, eu não sabia. Quando eu lancei esse pedido para a igreja, aí os irmãos começaram a falar, não, nós vamos ter uma vigília no dia 2 de julho.
Eu disse, mas para mim, eu não estava sabendo. Então, o Espírito Santo me incomodou e tem incomodado os irmãos. Eu estou lançando, mas já que vai ter, então eu saio de cena. Bem, quando foi isso aí, falaram e ficaram nessa, né? E aí está o irmão, que é o diretor da igreja. Irmão, qual é o tema? Qual é a opinião de vocês para a vigília? Todo mundo no silêncio. Aquilo começou a me incomodar. E eu orava. Quando foi na semana passada, no final da semana, dessa semana lá para quarta-feira, eu estava na pia lavando roupa e ali, Senhor, o irmão Carlos está inquieto, o povo não fala nada, a direção está no silêncio, só preocupada com o seu bem-estar. O que fazer? Qual o tema dessa vigília? Aí, quando eu me silenciei, que descansei, veio aquela voz suave, meiga, 2 vezes falou assim, por que o tema não deve ser o fim vem? Aí eu disse assim, Senhor, esse nome é conhecido, mas para outros não. O fim vem. Como é isso, Senhor? Aí fiquei ali dialogando com Deus, parei de lavar os pratos, fiquei conversando com Deus. Aí ele disse, na palavra tem, falando sobre o fim vem. Então, o título da mensagem é essa aí, da vigília é essa aí. Aí eu peguei, fiquei no silêncio, vim orar, coloquei na presença de Deus e voltei, fui para o grupo. Cheguei lá, coloquei. Vocês acreditam que levantaram pessoas tentando me calar? Eu disse, olha, a ordem do Senhor, eu só estou dando a mensagem que ele mandou. Agora segue quem quer. Porque eu já tenho uma mensagem em cima disso aí que ele me deu. Na mesma hora que ele falou comigo, ele me deu o versículo. Então, tudo bem. Aí o cara questionando, porque o irmão Carlos disse que vai ter reunião para poder falar sobre esse assunto. Eu me silenciei e deixei na mão de Deus. Quando foi no sábado que eu estava conversando com o diretor, ele disse assim, Mana, descanse. Foi Deus que falou e eu aceito o chamado de Deus. O título vai ser esse. Agora a gente vai formar a planilha da vigília para todos os líderes fazer a sua parte. Mas descanse. Eu não duvido de nada que Deus fala através da senhora, porque eu tenho visto prova. A senhora é mulher de oração. A senhora é verbo que prega. Então não tenha medo. Quem se levantou vai se silenciar e vamos em frente com esse trabalho do Senhor. Aí meu coração encheu de regozijo porque não foi meu, a mensagem não foi minha. Então, irmão, isso tem acontecido no nosso meio. Então, irmã Heloísa, eu parabenizo a senhora pela sua fidelidade em relação ao que a senhora falou e que a senhora ouviu e viu. E no meu caso, eu também ouvi e vi a reação das pessoas, mas isso não me intimidou, não. Porque quem falou comigo na minha mente não foi o homem, foi o Todo-Poderoso que sabe qual fim que vai talhar através dessa mensagem na mente e no coração dos irmãos. E essa mensagem que o irmão daí trouxe para mim vai ter muito fundamento para eu dizer aos irmãos como é que Deus quer que a igreja dele esteja. Então, essa é a minha participação. E eu só tenho que agradecer a Deus porque eu estou aprendendo no banquinho da Escola de Jesus. Muito obrigada e um bom dia. Louvado seja Deus, irmã Ana Maria, pela sua participação, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma contribuição? Alguma dúvida, alguma pergunta? Daí, você gostaria de falar mais alguma coisa? Irmãos, nós sabemos que nós estamos chegando ao clímax da história do grande conflito, né? E haverá rebeliões dos lados opostos, né? Ou nós nos rebelamos contra o pecado, ou nós vamos nos rebelar contra a vontade de Deus, né? Ou nós temos a morte do nosso eu, ou nós escolhemos a nossa própria morte, né? Eu costumo dizer, eu sempre falo para os alunos aqui, né? Os alunos que estão estudando aqui na escola, né? Quando eles chegam no primeiro dia de aula, eu tenho uma conversa com todos eles, né? Eu falei, eu estou convidando vocês para um suicídio, né? É o suicídio do eu, né? Morrer o eu, e que... Oi, amor. Já. Então, se nós não fizermos o suicídio do nosso eu, nossas vaidades, na nossa vontade, não tem como a gente avançar dentro do santuário. Por isso, o primeiro móvel do santuário é o altar de sacrifício. Para eu avançar para a pia, eu tenho que ter morto o eu ali.
E o eu inclui os nossos 5 sentidos. E isso é que é o nosso eu. É onde eu exerço a minha vontade. Eu exerço a minha vontade naquilo que eu ouço, não ouvir a música que Deus não se agrada e deixar de ouvir aquilo que me agrada, né? Ver aquilo que Deus se agrada e não ver aquilo que me agrada. Comer aquilo que Deus se agrada e não aquilo que me agrada. Veja que os 5 sentidos, quem não alcançar a vitória sobre os 5 sentidos não terá vitória no grande conflito. Não tem como. A vitória do nosso eu passa pela vitória dos nossos sentidos. Aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu respiro, aquilo que eu falo, aquilo que eu como, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, é que tem influenciado na formação do nosso caráter. E é isso que são as avenidas da alma, para a gente poder policiar isso, cuidar desses 5 sentidos que Deus nos deu, né, para a gente poder avançar para dentro do santuário. E as pessoas querem entrar dentro do santuário sem antes ter feito sacrifício. Jesus assim, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, ou seja, já foi morto, e agora segue. Não tem como seguir Cristo com o eu vivo, né? Se o eu está vivo, não foi feito o sacrifício, né? E aí, o que é isso? Isso se chama espiritismo, vida após a morte. Eu sou vivo ainda, mas está vivo dentro de mim aquele velho homem, né? Não foi morto ainda. E quer seguir com Cristo, né? Não tem como avançar, né? Então, que a gente possa ter paciência, o amor, né? Coríntios 13 precisa se cumprir em nossa vida, né? O amor a todos, independente de quem seja, né? Seja membro, seja ancião, seja líder, a gente precisa ter amor para com essas pessoas, porque eles estão enganados. E nós podemos estar enganados, mas nós temos que buscar no Espírito Santo, por favor, me guie para não estar no erro. É o Espírito Santo que vai colocar no nosso coração o poder da mensagem e a transformação dessa mensagem e nos vai dar certeza pelo caminho certo. E isso passa pela humildade e simplicidade, não é? Com alarido, né? Ouço sons lá embaixo. Teu povo, Moisés, estou ouvindo som lá embaixo. Isso é som de louvor? Não, isso é alarido, né? Ou seja, é barulho. Né? A mesma coisa está acontecendo hoje, nós estamos vendo o barulho que está acontecendo no meio do nosso povo, na nossa igreja, né? Uma música que não agrada a Deus, uma adoração que não agrada a Deus, um culto sensorial, um culto baseado no homem, não baseado em Cristo, uma exaltação do homem e não a exaltação de Deus. Quando a gente começar a mudar essas coisas em nós primeiro, a gente não tem que mudar a igreja, a gente não tem que mudar os líderes, a gente tem que mudar a gente. A gente precisa estar mudado. E aí Deus vai nos usar. Deus só precisa de um homem. Um homem, quando eu digo homem, eu falo gênero, né? Um homem que esteja disposto a fazer a vontade de Deus onde quer que esteja. E Deus pode usar esse homem, essa mulher, para fazer a transformação que ele almeja no meio do seu povo, né? Deus, então, coloque essa transformação primeiramente em nós. E é com essa mensagem, né, que nós vamos, então, dar andamento ao nosso dia, que nós vamos para os nossos afazeres, né, domésticos, para o nosso trabalho, com o desejo imenso de morrer o nosso eu e que Jesus, então, nos use. Nós vamos, então, estar encerrando esse momento agora com uma oração. Eu gostaria, né, de convidar alguém aí para estar orando, alguém que... Quem gostaria, então, de estar encerrando esse momento com oração? Miriam? Então, a irmã Miriam vai encerrar esse momento, né, com a oração, e logo após o daí vai colocar, então, um hino para estar encerrando. Miriam, pode orar. Bondoso Deus, Santíssimo Pai, louvado e exaltado seja teu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor. Obrigada por ouvirmos a tua voz através do teu servo. Achamos que sabemos tudo. E quando nós ouvimos as mensagens aqui, vemos que, na verdade, não sabemos nada.
O Senhor tem grandes coisas ainda a nos ensinar, grandes verdades a nos apresentar. Ó Deus amado, mude-me, Senhor. Ajude-me a matar esse eu que quer fazer o que não deve, quer comer o que não deve, ouvir. Ajude-me, Deus, para que todos os meus sentidos sejam usados para honrar e glorificar o teu nome. Teu servo falou aí, ó Pai. O Senhor só precisa de uma pessoa, que eu seja essa pessoa na minha igreja, que eu seja essa pessoa na minha comunidade, no meu lar, que eu seja essa pessoa no meu trabalho. Me ajuda, Pai, a representar o Senhor. Me ajude, Pai, a colocar a tua vontade acima da minha vontade. A minha vontade me afasta do Senhor, a minha vontade faz o que aborrece o Senhor e entristece o teu Santo Espírito. Ó bondoso Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, é o que cada um de nós está pedindo nesse momento. Não nos deixe, ó Pai, por favor. Sustenta-nos, ó Deus, na tua presença. Mantenha-nos agarrado ao Senhor, que é a raiz que nos sustenta. Ó Pai amado, por favor, ó Pai, conceda-nos poder para obedecer ao Senhor, seguindo todos os passos necessários para a nossa santificação, para que o teu nome venha a ser honrado e exaltado através da nossa vida durante este dia. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou compartilhar com vocês um hino que foi composto pelo pastor Joeli e pastor Rogério, que é o tema do culto deles, né, que eles fazem toda manhã na sala deles, toda quarta-feira, e que fala exatamente sobre o santuário, além do véu. Meu Cristo, além do véu. Daí tá sem som. Voltou, irmão, o áudio? Está sem som. Então vou voltar aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo ver o que acontece aqui. Compartilhar a tela. Aqui. Ah, vou ticar aqui embaixo. Vou colocar de novo então, tá bom? Desculpa. Tá com som agora? Sim. Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador. Nele podemos ter vitória, sua justiça é puro amor, somente nele encontro abrigo.
Atrás de mim está o novo Compass for Bahia, o primeiro híbrido. Pessoal, então até amanhã, às 5 horas da manhã do Brasil, né? Às 9 Amém. horas de Deus seja Portugal, louvado. 9 Nós horas temos da um amigo Inglaterra. além do véu, né? Ninguém podia entrar lá, e ele entrou, e agora nos convida a entrar com ele. Deus abençoe o seu Amém. dia, Deus abençoe você. Muito obrigado por estarmos aqui todos juntos, e amanhã damos sequência nesses estudos. Um bom dia a todos. Bom dia, Daí. Um abraço a todos aí do ICEBS. E até amanhã.